Paz do Senhor, a Igreja Batista de Deus, saudações e saudade de todos aí. Quero compartilhar com os irmãos um versículo da Palavra de Deus, está no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Diz assim: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Os irmãos devem saber, esse versículo faz parte daquela história em que o rei queria matar todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus companheiros. Aí Daniel e seus companheiros foram orar para Deus e buscar a revelação, saber qual era o significado do sonho. E Deus revelou esse sonho a Daniel. Então, nesse contexto, Daniel estava agradecendo a Deus por ter sido bondoso com ele e revelado aquele sonho. E ele falou umas verdades aqui que soam até hoje para nós. Se referindo a Deus, ele disse: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento. Eu trouxe essa reflexão para os irmãos, para nos lembrar de que os acontecimentos, tanto os acontecimentos naturais, nós temos as estações de chuva, nós temos, no caso, o inverno, o verão, o outono, a primavera. Tudo que acontece na natureza, para um homem natural, ou que não acredita em Deus, acha que tudo aquilo acontece porque existem leis na natureza e esses fenômenos acontecem obedecendo apenas essas leis. Então, fora dessas leis não existe nenhum agente por detrás. Mas nós sabemos pelas Escrituras que é Deus quem dá a ordem para a chuva cair na terra, a neve, o trovão, os relâmpagos. Todos os fenômenos da natureza só acontecem por causa de Deus. É claro, mediante as leis que ele criou. Isso me faz lembrar do episódio de Noé, quando ele saiu da arca, ofereceu aquele sacrifício, e a Bíblia diz que Deus cheirou aquilo e fez uma promessa e disse: por enquanto existir a terra, não vai faltar inverno, verão, plantação, não vai faltar colheita e tudo mais. Então, quando se referimos à natureza, devemos lembrar de que quem controla a natureza é o próprio Deus. Isso deve nos manter tranquilos e não ver os acontecimentos como apenas meras coincidências ou tudo por acaso. Não, existe a mão do nosso Deus por detrás. Mas ele continua e disse: é o próprio Deus que destrona reis e os estabelece. Bom, aí fica aquela pergunta: mas não somos nós que fazemos, escolhemos os nossos representantes nos países democráticos? Não são os cidadãos que vão lá nas urnas e votam, escolhem? Como é que a Bíblia está dizendo? Não, é o próprio Deus que coloca e tira. Bom, a pergunta que eu gosto de fazer quando há uma dúvida em relação a versículos como esses aqui. Agora acabei de coçar a minha cabeça, por coincidência, né? Para quem sabe um pouco do corpo humano, da mecânica do corpo humano, o sistema nervoso e todos os outros sistemas do nosso corpo,
sabe que quem dá a ordem para eu colocar a mão na minha cabeça é o cérebro, é o sistema central do homem. E é verdade. Mas a pergunta que se faz, quem fez o cérebro, quem programou o cérebro para ter essa capacidade de comandar todo o restante do corpo? Obviamente, é Deus. Lá em Atos capítulo 17, Paulo vai dizer, é nele, em Deus que nós nos movemos, existimos. Ou seja, toda a nossa dependência, todo o nosso respirar, todas as nossas movimentações, tudo que fazemos, nossos pensamentos, tudo veio de Deus. É Deus que nos deu essa capacidade. Então, da mesma forma, quando nós vamos nas urnas das eleições para escolher o representante, estamos exercendo o nosso direito, o nosso dever como povo, como cidadão, mas é Deus quem tem sempre a última palavra. Aí alguém pode fazer a pergunta, mas se o político depois demonstrar ser corrupto, será que Deus tem responsabilidade nisso, já que é Ele que estabeleceu esse rei, esse governante? Eu faço outra pergunta. Existem pessoas ruins, pecadoras, assassinas? Obviamente, né? Existem estupradores? Sim. Mas a pergunta é, quem criou essas pessoas? É Deus. Só que eles enveredaram pelos caminhos errados. E isso não anula o fato de que foram criados por Deus. Então, os políticos ou os governantes estão estabelecidos, mesmo com o voto do povo, não anula o fato de que é Deus quem coloca aí. E se eles depois governarem bem, beleza. Se governarem também de forma tirânica, um dia eles prestarão contas diante de Deus. Então, isso nos faz ficar tranquilo de que qualquer um que estiver na frente do nosso destino, ele não está ali por acaso. Ele está ali como um emissário de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Romanos que devemos nos submeter, obedecer às autoridades que foram constituídas, porque nenhuma autoridade surgiu por si mesma, mas sim foram constituídos por Deus. Obviamente, a Bíblia nos dá um respaldo. Nós temos o dever de obedecer às autoridades até onde eles deixam de fazer o que Deus quer e começam a exigir coisas que vão contra a palavra de Deus. Ali nós temos o dever de obedecer somente a Deus. Mas, para não me alongar, o que eu quero trazer com essa reflexão com os irmãos é que devemos lembrar de que Deus é soberano. Nenhum acontecimento no mundo, no passado, no presente ou no futuro, foge das mãos de Deus. Isso deve nos encorajar, deve nos animar, deve nos manter tranquilos. Eu vejo muitos cristãos tão atordoados, tão frustrados por causa dos acontecimentos políticos, tão desanimados ou às vezes tão eufóricos também por causa dos acontecimentos. Mas nós não devemos nos basear no que está dando certo no mundo ou o que está dando errado. A nossa segurança deve estar somente em Deus. Como Deus soberano, Ele controla tudo e todos. E tudo vai terminar do jeito que Ele estabeleceu. Então, devemos nos manter tranquilos, firmes e serenos. Porque o Senhor ainda reina e sempre reinará. Para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.